Olá, seja muito bem-vindo ao programa Direito e Saúde. Sou Alana Rocha, advogada especialista em saúde, e o tema do nosso programa de hoje é um assunto muito importante para nós mulheres. Vamos falar sobre os hormônios femininos. Olá, eu sou a Juliana Chabate. No episódio de hoje vamos conversar com o nosso médico convidado especialista em menopausa, cuidados com a mulher e emagrecimento. Dr. Paulo Mosqueta. Dr. Paulo Mosqueta, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, estar aqui na TV Galega é sempre bacana para a gente fazer esse bate-papo, né? Passar informações aí importantes para a qualidade de vida das mulheres, né? Sim, doutor Paulo, é um assunto muito importante, né? No dia a dia, muitas mulheres têm dúvidas, né, acerca disso e não têm conhecimento, né, do que pode ser feito, como que funciona e principalmente identificar esse momento, né, quando ele chega. Muitas mulheres têm a menopausa precoce, né? Outras mais tardias, então ficam esses tabus e essas dúvidas, né? Analisando isso, doutor, explica para nós aqui, para a gente começar, o que é a menopausa e também o que é a reposição hormonal. Certo. A menopausa, então, falando assim, é um período onde a mulher ela tem a baixa, né, de produção dos hormônios, principalmente aí os hormônios da progesterona, estradiol, estriol e também a testosterona, né, que é um hormônio masculino, que no homem ele é em maiores concentrações, na mulher em concentrações menores, mas que ele é responsável também pelo período fértil da mulher, né? Então a menopausa, a gente quando fala em menopausa é um período que a mulher ela tem aí a ausência da menstruação, né? Por um período superior a 6 meses, né? Que não vem mais a menstruação. Geralmente ele ocorre na fase aí dos 49 a 50, 51 anos de idade. Algumas, como você falou, né, bem antes, ocorre a menopausa mais precoce, aonde a mulher já com 46, 47 anos, ela começa a ter a ausência, né, do período de menstruação por um tempo superior a 6 meses, mesmo não fazendo uso de terapias hormonais, anticoncepcionais, enfim, né? Então esse período ele marca ali uma baixa desses hormônios da mulher. É um tema ainda até hoje muito complexo, cheio de correntes diferentes dentro da medicina, muitas discordâncias, né? Inclusive até por profissionais que fazem o cuidado da saúde da mulher, que é o ginecologista, a mastologista, também no homem, muitos urologistas ainda têm os seus posicionamentos diferentes, né, das reposições, mas a gente vê que é um tema que o paciente que tem o acesso às reposições hormonais, ele vê expressivamente um ganho de qualidade de vida, né? E é um tema que começou a se estudar bastante. Hoje existem até especialidades médicas voltadas só para essa parte hormonal, que eu fiz ali no Instituto Vesali em São Paulo, que eles são focados nisso. Que nós fazemos as reposições também durante o período de fertilidade da mulher. E durante esse período também de vida fértil e reprodutiva do homem, né? A grande diferença, o que marca, eu acho assim, ou faz um marco aí da diferença de fazer ou não fazer, ter qualidade ou não ter, é que ultimamente os hormônios bioidênticos que eles fazem através de vários processos de origem animal, muitos de origem humana também, né? Mas o grande processo ainda é de origem animal, só que ele vem um hormônio mais orgânico, um hormônio mais aceito para o teu corpo, uma forma que o teu corpo ele consegue metabolizar aquilo e utilizar de forma muito mais melhorada, saudável. né? Mais saudável, com menos efeitos colaterais e tudo mais. Então a gente teve aí um ganho de 2015 para cá, né? Com a indústria magistral, que são as farmácias de manipulação, e elas trouxeram esse olhar diferenciado que são os hormônios bioidênticos, que antes a gente só tinha os sintéticos para reposição, né? Então assim, a gente sabe que muitos hormônios sintéticos para a mulher são precursores de câncer de mama, câncer de colo, câncer de reto, né? Então havia sempre e ainda existe bastante essa discussão,
né? Um tema que a gente vê bastante ainda é aquilo, certo paciente teve câncer, então não pode fazer reposições. Não é que não pode, a gente tem que fazer as reposições dentro dos valores normais, dentro dos parâmetros normais que já existem estabelecidos pelos laboratórios, né? O que a gente não pode fazer é o que muitas pessoas que às vezes acabam fazendo práticas de atividade física em academia, querem aquele corpo definido, né, em um tempo muito curto, e aí às vezes trabalha com valores hormonais 3 a 4 vezes superior ao limite máximo recomendado, né? Então aí você vê que a pessoa já não está buscando, né, está buscando uma qualidade estética, estar não bonito saúde, por fora, né? e não por dentro. Doutor Paulo, e essa reposição de hormônio na vida fértil da mulher, o que ela traz de benefício? Ela traz de benefício o seguinte, nós temos ali muitas mulheres que o que acontece? O grande problema hoje que eu vejo, ele está no quê? A gente está com uma vida muito acelerada, tá? Em todos os sentidos. Hoje, praticamente, em todos os setores que você trabalha, deveria ter mais uma pessoa junto contigo trabalhando, mas por conta de custos e tudo mais, você está ali sozinho e essa pessoa está cada vez mais sobrecarregada, né? Então, o estresse, o excesso de demanda, isso já produz vários problemas ali de ordem psicológica, que vira psicossomático, que isso afeta na produção dos hormônios, no caso da mulher pelos ovários, no caso do homem pelos testículos, né? Então a gente tem essa descompensação porque é um problema psicossomático, ele se soma e afeta. Aí gera crise de ansiedade, depressão, então tudo isso vai afetar a vida da mulher. E começa a afetar de que forma? Quando você tem uma troca muito grande de hormônios androgênicos por hormônios femininos, né? Então você tem às vezes uma construção de tecido de gordura em excesso, você tem certas compulsões alimentares, porque como você não tem o prazer, que isso é trazido por alguns hormônios, você vai descontar esse prazer em glicose, em carboidrato, então você vai ter uma compulsão alimentar muito mais aumentada, né? Então essa nossa vida corrida. E outra coisa, antigamente, quando a gente falava, né, da qualidade das carnes animais produzidas e tal, o frango tem muito hormônio. A gente sempre ouviu falar isso, né? Cuida com o frango de granja porque tem muito hormônio, ele ganha peso muito rápido. E hoje o hormônio está em tudo que é lugar, né? Está na carne bovina, está no peixe, está na carne suína. Então, esse excesso de hormônio colocado para esse ganho de peso rápido do animal, né, e o mercado fazer isso girar de forma rápida, isso na nossa vida tem afetado bastante. Porque um dos hormônios que eles utilizam bastante para o animal ganhar peso é o estrogênio, né? E o estrogênio, a gente sabe que é o grande construtor de gordura e não construtor de musculatura, tanto no homem quanto na mulher. Aí causa essa desregulação, né? E por isso que hoje muitas pessoas, né, aos poucos estão tendo essa consciência da reposição hormonal, né? Tanto por questões de saúde, homem ou mulher. E uma das questões também, doutor, que a gente vê bastante no pós-parto, por exemplo, a mulher no pós-parto, né? Às vezes, claro, tem várias questões, né, de pós-parto, cansaço, amamentação, tudo junto, né? Mas eu acho interessante também a mulher estar atenta após um período de pós-parto, se ela voltou ao normal dela ou não, ao normal de antes, né? Do tipo de disposição do dia a dia, até disposição de relação entre o casal, né? Então, às vezes a mulher pensa que há um problema dela ou das condições, mas não chega a pensar que necessitaria de uma reposição hormonal ou de uma investigação para verificar como está isso, né? E o doutor tem esses contatos? Acontece? O que o doutor fala, assim, da experiência do dia a dia? É um caso bem interessante, porque assim, uma das coisas que a gente vê na questão da gestação a gente não se preocupava no passado como a gente se preocupa hoje com reposições vitamínicas durante a gestação, né? No passado assim, cuida para dar vitamina D para gestante. Hoje a gente vê que muitas gestantes que começam a querer desenvolver uma pré-eclâmpsia, você corrige isso muito bem, suplementando com vitamina D, né? Isso aí tá até, são vários estudos científicos que falam sobre isso. E a vitamina D é uma das vitaminas que, tipo, a criança ela vai mais utilizar da mãe
E a criança, ela não quer saber quanto que a mãe tem, ela precisa se desenvolver naquele período de tempo, né? Sim. Então, a mulher, quando ela quando ela está na fase do pós-parto, então assim, a D é uma vitamina que ela perdeu muito, a B12 também, porque a B12 é um grande construtor de musculatura, regenerador celular, né? E a criança, ela tirou isso muito da mãe. Então, quando você vê que a deficiência vitamínica passou ali durante a gestação sem ter uma reposição nesse momento, é onde você vê essa mãe lá na frente com problemas da arcada dentária, né? Problemas de osteoporose no futuro, porque você perdeu quantidades grandes de vitamina D e você não repôs, né? Então, outras vitaminas e suplementos também, como o DHEA, né? É uma das suplementações que a gente faz durante o pré-natal, justamente para você evitar a depressão pós-parto, tá? Porque está muito relacionado com o quê? Com o hormônio, que é a oxitocina, né? Que a mulher acaba produzindo menos, então ela deixa de criar aquela relação afetiva com a criança, né? Ela deixa de estar no momento que ela está tendo prazer daquele desenvolvimento da gestação, e aquilo ali afeta no emocional dela de forma que ela não consegue produzir leite com qualidade, porque ela não tem aquele carinho, aquele afeto, amor, né? aquele amor pela baixa desse hormônio que é a oxitocina. Então, são coisas que o profissional que está acompanhando uma paciente dessa, ele tem que fazer sempre uma anamnese bem qualificada e ele tentar identificar esses gatilhos aí no processo gestacional, para você muitas vezes fazer uma reposição de oxitocina por via nasal, que é através de spray, né? Então, ali na fase final, você já vai induzindo o corpo dessa mulher a produzir um pouco mais esse hormônio, né? E colocar em doses adequadas para que você não suprima a produção desse hormônio por via endócrina do próprio corpo, né? Sim. Você colocar ele em quantidades que o corpo veja assim, não, a gente precisa produzir um pouco mais. Doutor, e na menopausa, né, a gente tem os sintomas muito claros, fogacho, mudança de humor, mas quando entra ali na questão de gestação, como a doutora Juliana pontuou, ou na vida normal mesmo, qual é o start que a mulher tem que ter de pensar assim, ó, opa, isso aqui não tá normal, e não só se culpando, deve ser porque eu tô cansada, deve ser, o que muda nela ali que ela tem que pensar isso deve ser hormonal? Ela, por exemplo, assim, durante a gestação, algumas coisas ali que você começa a notar muito na mulher é a queda de cabelo, né? Isso aí é uma coisa assim que tipo vai te chamar a atenção, né? E é uma coisa que você tem que relatar isso em consulta, porque vai te afetar a parte vitamínica e parte hormonal também, né? Quando a parte vitamínica ela está afetada, a parte metabólica do organismo começa a ser afetada também, e isso já induz a parte hormonal a não trabalhar direito, né? Então, o que acontece? O ganho excessivo de peso, por isso que isso é uma coisa que a gente controla bem na gestação, né? O ganho excessivo de peso, ele vai influenciar na tua parte hormonal, por quê? Porque você vai começar a produzir certos hormônios, né? Para tentar compensar esse ganho de peso. E isso às vezes não vai ser benéfico nem para a criança e nem para a mãe. E daí que vem a diabetes gestacional, que é algo que ela pode se produzir por aquele momento somente ali da gestação. Depois que você tem a criança, aquilo se resolve, mas durante a gestação ele é um problema, né? E quando a gente fala em diabetes gestacional, o que está envolvido ali? Hormônio também, que é a insulina, né? O pâncreas já não está funcionando direito. Por quê? Muitas vezes ligado ao estilo de vida, ao estilo de alimentação. Então, assim, quando a gente fala que a cura de muitos problemas ela está dentro de nós, ela está justamente aqui, né? Quando a gente tem uma saúde mental plena, você tem um desenvolvimento funcional orgânico do seu corpo, assim, de forma tranquila. Então, assim, mudanças de humor, né? Ganho de peso excessivo, queda de cabelo, unhas quebradiças, né? Isso são coisas que durante o processo de gestação a mulher ela tem que falar com um profissional, e aí ele, com o conhecimento que ele tem, fazer os aportes necessários ali de suplementações. Sim. E na questão da reposição hormonal, né, doutor? Tanto na fase da menopausa ou gestação, mas na questão da menopausa, né? Quais os riscos e os benefícios desse tratamento? Certo.
Se a gente faz, né, um tratamento de reposição com hormônios bioidênticos e você faz dentro da escala normal de reposição, né, os riscos são muito pequenos, né, e os efeitos colaterais você consegue assim minimizar ao máximo. Eu vejo assim, ó, que mais efeito colateral muitas vezes a gente colhe e aí a gente não olha por efeito colateral porque a gente pensa assim, ah não, mas eu estou indisposta, eu estou cansada, isso não é um efeito colateral de eu ter pouco hormônio, isso é um sintoma, ok, é um sintoma, né? Mas ele é um sintoma pela falta de certos hormônios, né? Então quando você vê ali, você faz uma reposição na mulher principalmente de progesterona, de testosterona dentro dos níveis normais, você vê que ela tem uma concentração melhor, né? Um nível de cognição da memória muito mais elevado, né? Isso traz um relaxamento diário para a mulher, ela consegue resolver, até vocês resolvem muito mais coisas que nós homens, né? Isso é anatomicamente provado, porque a mulher ela tem o corpo caloso, que é uma estrutura que conecta os dois hemisférios cerebrais, ele é o dobro do masculino. É por isso que a mulher ela dá conta de fazer muito mais coisas ao mesmo tempo, né? Isso é uma qualidade. O homem, o que traz essa qualidade é o nível de testosterona mais elevado. Ele tem um corpo caloso menor, né, no hemisfério cerebral, mas a testosterona ela dá um poder de concentração e cognição maior. Então você vê como que os hormônios eles afetam o nosso dia a dia, né? Então quanto mais a gente está desestabilizado mentalmente, né, isso vai afetar de várias formas. E aí, falando da questão de libido, então, nem se fala, né? Porque isso já vai do dia a dia. Uma pessoa que ela está altamente cheia de demanda, altamente estressada, altamente preocupada, né? O trabalho dela está sendo algo assim avassalador. Aí, às vezes, eu te falo, o que é pior, você suplementar hormônios ou você permanecer dentro daquele trabalho? Né? Então, tem horas que a gente tem que parar para pensar nisso também. Porque às vezes você vai fazer suplementações, mas o teu ambiente de trabalho, né, o ambiente, o entorno, é o que está te descompensando o tempo todo. Né? Então, assim, até onde vale a pena você permanecer num trabalho que não está te trazendo paz, né? Porque não é só valor financeiro, a gente tem que olhar isso aí também. Sim. Porque o custo com saúde, né? Vocês trabalham com isso Sim. também, vocês sabem que é um custo elevado, então a gente tem que fazer sempre essas ponderações, né? E essas medicações, doutor, elas usadas manipuladas ou industrializadas, tem alguma diferença ou ambas são iguais, produzem o mesmo efeito? Tem. A indústria farmacêutica, aos poucos agora, ela começou a entender que as medicações de forma sintética, elas começaram a ser um pouco mais rejeitadas ultimamente pela comunidade internacional, né? E eles estão tentando trazer coisas da indústria magistral, né, que é a da manipulação, para que seja, tipo assim, formas mais orgânicas, menos sintéticas, né? A gente sabe que tem vários tipos de drogas que a forma ainda é sintética, é química, muitos antidepressivos, não tem como você fazer com estrutura de molécula orgânica, né? Mas existe uma preocupação hoje da indústria mundial, né, da farmácia, de trazer um olhar maior voltado para minerais, vitaminas e tudo mais. A gente vê isso hoje nas prateleiras, né, de farmácias. Antigamente você não via, né? Então existe essa preocupação. Um dos hormônios aí que começam a se destacar, né, na indústria farmacêutica é a semaglutida, né, que é o derivado ali, o nome comercial Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, né, que é a tirzepatida. Em breve agora nós teremos aí a retratutida, que já passou da sua fase final, né, já estava na fase 3 aí em janeiro, mas ela já está na fase final e ela já vai agora entrar para produção e uso humano. No Brasil talvez vai demorar um pouquinho para chegar. Canadá e Estados Unidos, que é onde eles estão pesquisando esse hormônio, então ele já vai ser mais facilmente implantado, né? E aí ele já vem um hormônio muito mais orgânico, né? Que ele é um agonista do GLP-1, que é um hormônio que o intestino produz, que te dá fome, né? Te dá a busca por açúcar, a busca por carboidrato, né? Isso é o que o GLP-1 faz. Então o agonista dele vai fazer os teus receptores químicos que estão pedindo açúcar e carboidrato a baixar,
né, os níveis, porque eles vão começar a bloquear esses receptores. É a mesma coisa uma pessoa que faz uso de tabaco, né? A nicotina, ela começa a criar excessos no organismo, e isso é tóxico, o corpo começa a construir o quê? Receptores nicotínicos, né? Justamente para conseguir absorver aquela nicotina e metabolizar. E isso é o que causa a dependência pela nicotina, né? E esses receptores nicotínicos, eles têm mais ou menos aí uma vida útil de 120 dias no organismo. Nossa. Então o que acontece? A pessoa tem que vencer esse período todo sem fazer uso da nicotina, ou ir reduzindo as doses a ponto que esses receptores eles morrem, né? Então aí, como você está tendo uma produção, uma absorção mais baixa de nicotina no organismo, ele começa a construir menos receptores nicotínicos, né? Isso na compulsão alimentar acontece a mesma coisa. Esses hormônios que é a semaglutida, ele começa a fazer o quê? Bloquear esses receptores do GLP-1 que vai te pedir carboidrato, que vai te pedir glicose. Então o agonista do GLP-1, o que ele vai fazer de primeiro caso? Ele vai fazer o teu esvaziamento gástrico ser mais lento, né? E com isso você tem menos fome e você tem uma sensação de saciedade e plenitude maior. Aí veio depois o desenvolvimento do Mounjaro. O Mounjaro já tem 2 hormônios, né? Que é o anti-GLP-1 que já tinha no Wegovy e no Ozempic, e ele tem agora o anti-GIP. O GIP é o quê? O GIP é o construtor de gordura do corpo, tá? Então muitas coisas, as desordens hormonais que existem, ocorrem essas desordens em todos os tecidos do corpo. Um deles é o tecido de gordura. E isso acontece também no quê? No lipedema, né? Porque o que é o lipedema? A mulher ela vai perdendo as linhas referenciais da rótula do joelho, né? O primeiro sinal que você vê, começa um joelho mais engrossado, começa essa estrutura de gordura ser construída nos membros inferiores, e é uma estrutura de gordura. Você vê uma perna que ela vai inchando, mas ela não incha por construção muscular. Ela incha por construção de gordura. Então, ocorre ali um distúrbio do tecido de gordura e ele começa a construir demais. O agonista do GIP, que é esse segundo hormônio que vem no Mounjaro, e por isso que o Mounjaro ele é 35% melhor que o Ozempic na perda de peso, ele vem justamente para quê? Para você acabar com um tecido de gordura muito difícil de perder, que é o visceral, né? E o corpo ele constrói por quê? Pensando que ele vai ficar doente futuramente e ele precisa de energia rápida. Só que essa é uma energia rápida de ser metabolizada, mas que o organismo não queima ela, né? O organismo sempre começa a queimar gordura subcutânea, gorduras localizadas, gorduras mais densas, né? Mas essas gorduras são gorduras mais difíceis de queimar. Então, quando você usa esses tipos de hormônio, né, que é o agonista do GIP, além da saciedade que você tem com o agonista do GLP-1, você tem esse outro que, além de evitar a construção de tecido de gordura, ele cria lipólise, que é a morte das células de gordura, né? E as primeiras células de gordura que ele começa a atacar é justamente as viscerais, né? Então a gente tem uma performance muito boa. Aí vem agora a retratutida, que é a evolução do Mounjaro, que a gente ainda vai ouvir falar dela, né? Até no momento assim, poucos profissionais eu vejo comentar. Mas além do anti-GIP, o anti-GLP-1, ele vem agora com o anti-glucagon, tá? Então vai ter que ver no dia a dia como que vai ficar na vida da mulher essa experimentação, vamos dizer assim, né? E na menopausa ali, doutora, a gente tem mitos e verdades sobre o tema no dia a dia, né? E a gente vê relatos, né, doutora Alana, de muitas mulheres no dia a dia agora eu tô no período da menopausa e dificulta a perda de peso. Eu faço de tudo, faço dieta, faço exercício físico e eu estou estagnada. Isso realmente é um mito ou uma verdade? Não, é uma verdade, né? Por causa da baixa dos hormônios, como a gente tinha comentado. Um dos principais hormônios que na mulher ele ajuda a controlar o ganho de gordura é a testosterona, né? Então, você fazendo a reposição desse hormônio, seja por via de implante, via oral, sublingual, ou via transdérmica, que são os géis, né, que, assim, na prática diária eu gosto mais de trabalhar, é uma via que eu gosto mais, porém você tem que ter uma farmácia magistral muito boa, né, que tenha uma boa base de manipulação e que trabalhe não só com as partículas microlisadas, mas agora com as nanopartículas, e isso dá muita diferença,
né, nas receitas aí que a gente tem feito, e algumas farmácias têm mudado agora para nanotecnologia, a gente vê que dá resultado e você tem que diminuir a concentração, porque senão extrapola valores, né? Mas você vê que a ausência desses hormônios faz com que isso. A mulher, ela tá lá fazendo o dia a dia dela, se alimentando bem, fazendo exercício e tudo mais, mas está ganhando muito peso, né? Então a testosterona, a progesterona, o estradiol, né? O estradiol é o que dá a silhueta da mulher, né? Que faz a questão ali da cintura e tudo mais. Então todos esses hormônios estando em baixa, vai vir lipedema, vai vir muita coisa aí, porque é a inflamação e o aumento rápido desse tecido de gordura. Certo. Né? Lembrando que todos esses tratamentos, essas medicações que o Dr. Paulo falou, a gente consegue solicitar pelo plano de saúde ou até mesmo pelo SUS com um bom laudo médico, como a gente sempre pontua aqui, né, doutora Juliana? É verdade. Isso mesmo. Então a gente trata, né, doutor? O doutor passa por isso no dia a dia, né, com diversos pacientes com essas questões, e o que não sabem também, né, doutora Alana, é exatamente essa concessão do tratamento, ou pelo SUS ou plano de saúde. A gente tem que sempre analisar relatórios médicos, exames médicos, né, doutor? A questão do histórico que a gente comenta, né, o histórico de saúde anterior da paciente, quais todos os tratamentos que a paciente tentou fazer anteriormente que não deram certo. Isso inclui também acompanhamento com dieta, treino, são vários setores, né? Multidisciplinar. Isso, multidisciplinar. E aí a gente então consegue, né, judicialmente demonstrar que a paciente tentou de todas as formas tratamentos ali anteriores e não deram certo muitas vezes. Então a medicação nesses casos ela vai auxiliar muito, né? Muito. E trazer uma qualidade de vida melhor, né? Porque às vezes o problema não está relacionado ao hábito da paciente, sim à condição metabólica que ela carrega, né? Então é uma situação que a medicação ela é necessária. No próximo episódio, a gente vai continuar com o Dr. Paulo Mosqueta aqui no programa Direito e Saúde, falando sobre emagrecimento. Então não perca!